Bom dia, telespectadores ou internautas, né, do Brasil inteiro. Aqui estamos nós falando, iniciando novamente o nosso programa, conversando com os astros, como todas as segundas-feiras. Eu sempre começo o programa falando um pouco sobre a atual configuração celeste, isso é, sempre observando o céu da semana, no sentido de dar conselhos sobre as configurações favoráveis, né? Porque as configurações favoráveis também existem e elas podem nos ajudar muito a aproveitar, né, as coisas que são legais, porque eu acho que é como uma maré, é como um fluxo de uma corrente marítima. Se a gente pega a corrente a nosso favor, a gente vai navegar melhor, não é? Agora, a gente tem que também saber a respeito das eventuais tempestades ou os eventuais tsunamis que podem acontecer, que é para a gente se prevenir, né? Colocar o colete salva-vida e a gente se prevenir. Por isso que toda a segunda-feira, quer dizer, eu iniciei o programa na segunda-feira exatamente por causa disso, né? Preferi fazer isso logo para que vocês já tivessem uma orientação sobre aquilo que está acontecendo na semana. No meu site, né, no astrosirius.com.br, eu costumo publicar o horóscopo, que também está publicado no portal de autoconhecimento que chama somostodosum.com.br. Na realidade é somostodosum.ig.com.br, sem o www. E esse portal de autoconhecimento, que é o maior portal brasileiro de autoconhecimento, e abrange assim, uma quantidade enorme de colaboradores em várias áreas, sempre visando a oferecer uma vida melhor para vocês, dando conselhos, ajudando, cada um dentro da sua especialidade, né, da sua área. Tem desde o esoterismo até psicologia, psicanálise, regressão de vidas passadas, não importa. Tudo o que está lá, o intuito é oferecer para a pessoa que entra no site o melhor possível do nosso conhecimento, que é bastante abrangente. E essa semana, inclusive nessas últimas 4, 5 semanas, no meu site e na homepage do Somos Todos Um, eu tenho conversado muito sobre EFT, ou EFT, ou traduzindo para o português, Terapia de Libertação Emocional. Mas nós vamos falar disso depois, porque eu queria conversar primeiro sobre o astral da semana, né? Estamos no dia 26 de outubro, né? Então, a semana vai até domingo, que é dia 11, e no dia 23, eram 4 horas e 43 para o horário de verão e 3 horas e 43 para a hora solar. Eu sei que tem estados do Nordeste que não tem o mesmo horário que aqui no Sudeste, então é por isso que eu gosto de colocar primeiro a hora solar, 4h23 solar, o Sol ingressou no signo de Escorpião. Então, tem muitas pessoas que me perguntam, puxa, mas eu nasci dia 23, eu sempre achei que eu era Escorpião, e a outra pessoa do dia 22 é Libra. Sim, mas se ela nasceu, por exemplo, às 2h30 da manhã, do dia 23, ela ainda era Libra, né? Então, uma criança que nasceu, vamos imaginar, às 4 horas da manhã do dia 23, ela é libriana. Nasceu às 4h50 ou 10 para 5, né? Ela já seria escorpiniana. Isso por quê? Porque o Sol, ele não ingressa no signo exatamente no horário do nosso calendário. O calendário gregoriano, que é o calendário que se usa no Ocidente, ele é o mais aproximado no sentido, porque ele é realmente calcado sobre o movimento da Terra em volta do Sol, daqueles 365 dias por ano que a gente conhece. São 365 dias e 4 horas, que são aquelas horas que depois acumuladas durante 4 anos, elas vão formar quase mais que isso, né? São 6 horas, 6 vezes 4, isso aí. São 6 horas e alguma coisa. Elas acumuladas, depois de 4 anos, elas formam um dia a mais, que é o dia 29 de fevereiro, que é acrescentado a cada 4 anos, num ano que é considerado, que é chamado bissexto, né? Acho que todos vocês, quando vão para a escola, vocês devem ter aprendido essas noções básicas, assim. Eu, na
nasci num dia bissexto. E aí todo mundo me fala, mas como que você nasceu dia 29 de fevereiro? 29 de fevereiro não existe no calendário. Não, ele existe de 4 em 4 anos. Porém, as pessoas me perguntam às vezes, como é que você faz aniversário? Aí eu falo, como eu faço aniversário? O meu aniversário, na realidade, é chamado em astrologia de revolução solar. O que quer dizer revolução? O Sol está num determinado lugar, 9 graus e 50, por exemplo, de peixes, quando eu nasci. Então, todas as vezes que o Sol volta nesse mesmo grau, a 9 graus e 59 de peixes, eu faço aniversário. Isso não importa se coincide exatamente com a data que está no meu calendário, no calendário do ano em que eu faço o aniversário e nem do ano que eu nasci, né? O calendário solar, o passo do Sol, ele é um pouco, ele é um pouco deslocado a respeito do nosso calendário gregoriano. Por isso que dá essas confusões. E muitas pessoas me ligam e me mandam um e-mail dizendo isso. Ah, eu entrei lá no teu site e eu vi que lá você coloca dia 23 de tal signo e eu sempre achei que eu era de tal signo, quer dizer, especialmente nesses dias, que são os dias que estão pertinho, né? Que está no finzinho de um signo e no início do outro, é ainda mais importante a gente saber o horário de nascimento. Porque o horário de nascimento e o local onde a gente nasceu, porque vamos imaginar, voltando àquela conversa, se no dia 23 de outubro, a pessoa que nasceu às 5 horas da manhã aqui e às 5 horas da manhã na Itália, por exemplo, em Roma, não vai ter o mesmo signo. Às vezes a pessoa de lá já vai ter ingressado, o Sol já ingressou no signo, aqui ele ainda não ingressou. Por quê? Porque é o movimento da Terra, né? Então, são particularidades astronômicas, mas também astrológicas. E isso faz com que o sistema astrológico, ele é baseado na astronomia, mas ele também tem regras próprias, porque o horóscopo, ele não ele tem 30 graus cada signo, né? E a gente fala sobre esses signos, esse passo do Sol, né, em volta da Terra, que na realidade a gente está olhando isso do ponto de vista geocêntrico, né? Do ponto de vista do homem na Terra, porque eu nasci na Terra, não nasci em Marte, né, em Vênus, né? Então eu estou olhando o sistema solar a partir do meu ponto de vista. Isso não quer dizer que o astrólogo seja um visionário e que não conheça as leis do nosso sistema solar, né? Muito pelo contrário. O astrólogo tem que estudar muito. Um bom astrólogo leva no mínimo 2 anos para conseguir fazer um bom mapa. E aí depois ele vai aprender a fazer previsões, e depois ele aprende a fazer astrologia mundial, e depois aprende a fazer outras áreas da astrologia. Tem muitas, tem astrologia vocacional, que pode ensinar, olhar um adolescente e encaminhá-lo, por exemplo, para a melhor profissão para ele, dentro daquilo que o mapa solar dele permite ou promete. E existem mapas karmáticos que a gente vai olhar só para poder aprender sobre a evolução espiritual da pessoa. Existe mapa infantil que a gente faz para a criança pequena, assim que ela nasce. E a esse propósito, eu acho que é o melhor presente que a gente pode dar para uma mãe quando ela tem um filho, é você levar para ela o mapa dessa criança. Antigamente, se vocês lembram, até a gente vê muito nas histórias de fada, né? Que a gente não fala que a princesinha nascia e chamavam as fadas, os oráculos, os astrólogos que olhavam para essa criatura que tinha acabado de nascer e falavam sobre o futuro dessa criança, né? Isso acontece, nós vemos nos filmes, né, de fadas. E às vezes chegava a bruxa má, né, que vinha dizer, mas ela vai acontecer isso com ela com tal idade, né? Ela morrerá, ou então o príncipe, né? Tem toda uma espécie de vaticínio, né, de previsão que era feita em cima dessa criatura que nascia. E isso é uma coisa assim, a gente sempre pensar do lado negativo, mas vamos pensar do lado positivo. Uma criança que nasce, ela nasce de pais, ela vai trazer consigo todo o DNA, a herança, né? Que é a herança
do pai e da mãe que fizeram essa criatura nascer, porém ela também será muito influenciada pelo meio ambiente, ela também terá uma bagagem própria, porque o espírito dela encarnado, ele tem essa necessidade de desenvolver nessa encarnação